Olá, 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 olá. Hoje, dia 12 de abril de 2017. São 6h17 agora da noite. Essa bolsa é linda, mesmo quando ela não faz nada. Eu digo que não faz nada, apesar de ter fechado embaixo, mas ela não faz nada porque ela não teve nenhuma mudança no sentido da tendência. Então, continuamos ainda indefinido. Ok? Vamos dar uma olhada então aqui no mercado, rapidamente, começando pelo Ibovespa. Ok? Como eu comentei, ele caiu 0,73% negativo hoje. Não mudou nada na nossa configuração, continua aqui a mesma configuração, sentindo a neckline do ombro, cabeça a ombro, sentindo os suportes ainda que a gente tem desenhado há bastante tempo. E agora se aproximando da LTA de longo prazo. Vamos ver o que vai dar nisso daqui. No semanal ele continua em sua tendência de alta, porém não pode perder os 62.500. Vocês vão cansar de me ouvir falando sobre este ponto, que é o semanal e é importante. Vamos dar uma olhada no dólar. O dólar, hoje, ele estava subindo e na última meia hora de pregão ele caiu tudo. Bem difícil hoje o dia no intraday, para quem faz day trade. Como eu havia comentado no final de semana no vídeo de domingo, essa era uma semana mais calma para o swing, né, sem muitas movimentações significativas. Era uma probabilidade, ela está realmente se confirmando. E ia ter uma volatilidade maior, até pelas notícias e pelos cenários que a gente tem geopolítico, né, macroeconômico, doméstico e internacional. E isso afetou bastante a bolsa durante a semana. Então os trades de intraday foram bons, porém hoje foi um dia bem difícil. A bolsa ela teve uma volatilidade muito pequena, sendo bem difícil pegar movimentos com a amplitude que ele teve hoje. Ele fez acho 750 pontos hoje, muito, muito pouco para conseguir fazer realmente uma extração, conseguir extrair dinheiro do mercado hoje. Vamos dar uma olhada então agora em um ponto que chamou bastante atenção, que foi, ontem eu havia comentado sobre as zonas de segurança, né? Só colocar aqui de novo, isso é importante. Quando o cenário começa a ficar muito complicado, né? Tensões políticas, tensões de guerra, como uma possível desentendimento entre Rússia e Estados Unidos por causa da Síria, isso começa a gerar um medo no mercado. E aí os investidores começam a correr para pontos seguros, né, portos seguros. Então eles vão buscar ativos que dê segurança a médio e longo prazo. E quais são esses ativos? O ouro, metais, né, em geral, mas principalmente o ouro, moeda forte, pode ser o dólar, e imóveis, que hoje ainda não é o caso. Então, se a gente parar para pensar de forma um pouco mais macro, a gente está com o dólar fora desse processo, né? Estou falando a nível doméstico, Brasil, e nós estamos com imóveis fora também, até mesmo porque não tivemos reaquecimento no mercado. Mas o pessoal está correndo para o ouro. E olha só o ouro. O ouro hoje ele subiu de novo, como eu havia comentado, ele já tinha rompido esse patamar. Ele já havia rompido esse patamar e agora ele vai em sua subida. O que essa subida representa hoje? Ele representa o rompimento de uma LT B do canalzinho de baixa do semanal. Né? A semana termina amanhã, o último pregão, mas provavelmente ele vai estar fechando acima desse canal, o que representa aí uma movimentação mais forte. Inclusive no diário já houve entrada de volume acima da média. Então um ponto para que a gente possa ir observando aí, para não ter nenhuma fuga de valores da bolsa. Outro ponto tivemos agora às 6 horas a confirmação da taxa de juros. O governo baixou 1
estava 12,25 e foi para 11,25. Se a gente não tiver atenção política e nem geopolítica, macroeconômico, doméstico e internacional, quanto mais cair os juros, mais o mercado de renda variável vai ser estimulado. E a Bolsa é um deles. Então a gente tem que torcer para os juros cair e a inflação cair. Ok? Bom, vamos lá agora para falar um pouquinho sobre o mercado externo, rapidamente, aqui que já estamos com 5 minutos. 5 minutos. Vamos falar então dos ativos que a gente já vem comentando. Eu estava falando do ouro, o VIX também continua subindo, que é o índice do medo, e isso reforça aí a ideia da busca de segurança de investimentos, ok? Mercado em geral. Vamos falar sobre o índice S&P. Ele fez um movimento tal qual fez a Bolsa, ou simplesmente a Bolsa fez o mesmo movimento que o S&P fez ontem e hoje. Ele está bem colado, a correlação está muito alta entre esses dois ativos. Tá? A gente está criando muito lá fora pelas tensões geopolíticas. O petróleo já começou a sentir aquela região que a gente havia comentado, né? Que é essa região dos 57 dólares aqui. Ele já bateu aqui nessa região, né? Que é uma resistência forte. Está descendo. Ele pode vir agora começar a sentir essa região, essas regiões, na verdade, ok? E a ideia é que aconteça isso, de preferência, ok? Ele pode vir bater aqui, aqui ou aqui, dependendo da força de sua queda. E aí ele pode voltar a subir daqui, ou até mesmo deste ponto, sem perder a característica de subida, ok? Outro ponto que pode influenciar bastante no preço do petróleo se realmente houver um conflito maior entre Rússia e Estados Unidos devido à Síria e toda a parte do Oriente Médio começar a ter um desequilíbrio. Isso pode fazer com que o petróleo comece a subir, tá? Antes do momento de correção. Ele pode já começar a romper essa região de resistência. Qual a consequência dessas correções dentro do nosso mercado? É que isso pode ajudar a nossa amiga Petrobras, Petri 4, a retomar a subida. Então, se ele tiver as correções, Petri também tem que fazer a correção que a gente vem falando. Ele está hoje consolidado, ele pode descer, bater nesse suporte ou até mesmo nesse suporte, para depois começar a sua subida. Esses são os desenhos possíveis. Se houver algum conflito um pouco mais forte que faça com que o petróleo suba, ele pode romper diretamente esse ponto. Hoje, ele está encaixotado, ele está consolidado, como a nossa bolsa, basicamente. Ele pode continuar aqui dentro dessa consolidação e fazer a correção pelo tempo, para depois fazer a sua subida, ok? Então, se ele corrigir pelo tempo, ele também pode fazer a sua subida. Isso, estou falando aqui mais alguns candles, aqui mais uns 6, 7 candles, para poder ter essa confirmação de subida. Vamos falar sobre a Vale. Lembrando ainda que a Petrobras está em tendência de baixa. O minério de ferro, deixa eu ver se consigo abrir aqui. Se ele vai abrir. Acho que ele não vai abrir aqui para mim, ele abriu no outro computador, mas tudo bem. O minério de ferro hoje abriu com 8% de queda. Todas as mineradoras siderúrgicas mundiais sofreram, né, com a queda do minério. Ele está em tendência de baixa, ele reverteu, ele teve uma inflexão aí de um mês para cá, menos de um mês, 2 ou 3 semanas para cá. E agora, como eu comentei ontem, a gente pode ter aqui essa região da Vale, olhando para esse action, né, onde nós temos um suporte bem relevante aqui, né. A gente pode ter aqui, a gente
dificuldades aqui, teve uma dificuldade aqui, dificuldades aqui, aqui. É uma região bem importante. Se ele perder esse suporte, ele vai acelerar a queda. Pode ter certeza que muitos investidores, muitos analistas vão estar fazendo a venda da Vale se ele perder os 25,90. Deixa eu ver qual que é o valor correto. 25,95 provavelmente vai ter uma venda na Vale com um stop nessa região aqui, ok? Tendência de baixo e está bem complicada a situação da Vale porque ela já perdeu aqui uma LTA de longuíssimo prazo e isso faz com que ela tenha todas as possibilidades aqui de acelerar a queda. Falando em queda, a Petrobras também pode gerar uma venda olhando o semanal, ok? Se ele perder esse fundo do semanal que fica em 14,42, ele pode dar uma venda no mercado, ok? Eu não faria essa venda, até mesmo porque a descida dele é muito curta, a não ser que o mercado dê sinais que realmente pode cair muito mais do que a gente espera. Deixa eu ver aqui, acho que a gente tem mais algum ponto aqui para falar. Vamos falar sobre os bancos rapidamente, para ver que são... Não estou conseguindo entrar com ele aqui. Espera aí. Deixa eu pegar ele aqui pela outra tabela aqui. Vamos pegar os bancos. BBAS. BBAS em queda, hoje fez uma queda mais forte, tinha um candle de indecisão ontem e hoje ele perde o fundinho, esse candle. Então está indeciso. Ok? Por que eu vou passar nos bancos, na Vale e na Petro? Justamente porque eles representam 60% do valor do peso do Ibovespa. Ok? O Bradesco está enroladíssimo nessa região. Hoje ele deu uma acelerada um pouco para baixo, mas nada que mudasse a situação dele. Ele está bem consolidado nessa região. Ele ainda é um dos bancos, ainda que apresenta aí um pouquinho mais de força. Se a gente pegar agora o Itaú, vamos dar uma olhada no Itaú. O Itaú ele está nesse canal, o Bradesco ele já saiu do canal, e ele também está bem consolidado nessa região. Bem consolidado. Aqui, diferentemente do Bradesco, ele pode dar uma venda no mercado, perdendo esse fundinho aqui. Eu até coloquei um alarme aqui, ok? Para que a gente possa acompanhar essa perda no mercado. É exatamente como eu mostrei o da Vale, é uma região extremamente importante, relevante no price action, com suportes altamente testado. Então, houve teste dessa região, houve teste nessa região, que teve um embrólio bem grande aqui nessa região. Ele bateu aqui 3 vezes, não conseguiu passar aqui. Então, se ele perder essa região, ele vai acelerar a queda e muita gente vai vender na região de 37,24. Região. A perda de 37,20, a 37,20 já gera a venda, ok? Então vamos ficar de olho. Então, gente, resumindo o mercado, 60% do mercado são Petro, Vale, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, inclusive as preferenciais e as ordinárias desses papéis. E mais a Ambev, ok? A Ambev é um papel que anda independente de qualquer coisa, ele pode subir ou descer independente do movimento do Bovespa. Mas esses papéis que a gente acabou de olhar, não tem um deles subindo. Todos eles estão em tendência de baixa, tanto no semanal quanto no diário. Isso dificulta a bolsa, ok? Dificilmente teremos uma subida da bolsa vigorosa se esses papéis não reverterem a sua situação. Então, agora começa a chegar num ponto que fica cada vez mais crítico a situação do Ibovespa. Estou até gastando um pouco mais de tempo para falar sobre isso, porque esse ponto ele é vital para que a gente possa tomar posições no mercado. Porque se realmente houver uma descida mais
vigorosa no mercado, nós vamos ter que focar também nesses blue chips para venda. Ou vamos ficar fora do mercado, né? São duas opções. Se eu não quero fazer uma venda, eu posso ficar fora do mercado, não me expor ao mercado, não fazer nenhum aluguel de papel, ou eu vou ter que entrar nesses papéis, porque o resto está tudo muito esticado. Se eu pegar todas as siderúrgicas, mineradoras siderúrgicas, todas elas já estão aceleradas demais. Pega a CSNA, a Goal, a GGBR, elas aceleraram demais já a sua queda, tá, ok? E as posições compradas podem, mesmo que tenham menor correlação com o Ibovespa, podem ser contaminadas, que é o que a gente vai ver agora, que são os meus papéis, ok? E isso pode fazer com que eu tome vários stops aí. Vamos começar por Taesa. Taesa ainda deu a sua subida, voltou, já apertei aqui meu stop, ele chegou hoje a bater 5,7% e voltou, justamente porque o mercado está difícil, né? E ele não voltou tanto, ele está mais resiliente que o mercado. Mas tem que esperar, não tem muito mais o que fazer aqui. A Natura também subiu e deu uma... desculpa, essa é a Localiza. Subiu, deu uma voltinha. Lembra que ontem eu falei desse candle, que ele bateu aqui num suporte. Ele fez esse morning star justamente num suporte. E se ele rompesse, ele abrisse acima desse corpo pequenininho desse candle, ele ia subir. É o que ele está fazendo. Ele pode duplicar esse candle para cima. São 3,5%. Que vai me ajudar a fazer a minha saída desse papel, provavelmente. É topo histórico, ele não tem resistências depois de vencer esses topinhos aqui, ok? Natura subiu, desceu, hoje foi bem mais complicado do que o normal. Eu já coloquei o meu stop no fundo dos 60 minutos aqui. Eu poderia colocar ele aqui, mas eu vou esperar, que é o outro fundo dos 60 minutos, porque agora ele já começou nos 60 a fazer uma queda. Vou esperar, ok? Já não perco mais nada, já pus dinheiro no bolso e ainda saio com 4% nessa brincadeira. MRV, ele até deu uma animada no começo do mercado e depois voltou a cair, não tem o que fazer, tem que esperar. Ering, ainda em sua subida, cumprimento de LTB, esperar aqui essa subida e ver o que vai dar, não tem outro jeito. Eu poderia fazer aqui ajustar o stop pelos 60 minutos, mas acho que nem isso. Eu teria que colocar bem no meu ponto de entrada, isso aqui é muito frágil, dá 2%, é muito frágil para um papel que tem um potencial de subida enorme. Então eu não vou colocar no stop ali. Fibra, ele até ficou no 0 a 0, no fechamento ele voltou aqui a descer um pouquinho, não tem muito o que fazer também, tem que esperar. Ecorodovias, deu uma subidinha, uma animadinha, mas nada que justificasse aí uma saída parcial dele. Tem que esperar mais um pouco. O que pode acontecer aqui é talvez se ele passar mais uns 2 ou 3 dias aqui enrolado, eu subi meu stop para esse fundinho aqui, que é o fundo dos 60 minutos também. Copasa até tinha ido bem, depois ele voltou, tem que esperar também. Eu estou com um stop bem curtinho, era uma compra já de maior risco, mas tem que esperar. BR Properties está enroladíssimo aqui, né? Candles com velas com cauda para cima, cauda para baixo, bom para levar violinada, né? Ainda bem que ainda não chegou no meu ponto de saída, tem que esperar, ok? Então esses são os meus 9 papéis, estão andando e vamos aguardar. Deixa eu falar sobre alguns papéis que eu vi aqui. A Kepler, ela ficou bonita, ela bateu aqui num suporte importante, ó, vem aqui de trás esse suporte, ó,
e já está querendo subir, ok? Estou de olho nesse papel também. Dentro do setup, acho que ele está dando entrada, ok? Está dando entrada, porém ele não está dentro das mais fortes, as maiores subidas de 3 meses da Exame. Está fora do IBRX lá, ok? A Brasil Foods também só que essa aqui é uma compra bem... ele está dentro do setup, exceto dentro da Exame das mais fortes. Mas ele está fazendo aqui aquele padrão que foi o que eu vi na Copasa. Ele pode estar começando a fazer a sua onda 3 aqui. Ele acabou de romper o topinho aqui e pode dar compra, tanto pelo setup quanto por price action. É mais arriscado, bem mais arriscado, mas pode ser. Ele no semanal está em forte tendência de baixa. Bom, basicamente são esses dois papéis que eu vi. Não tem mais nenhum outro papel. Esse vídeo ficou longo, apesar de ter poucas informações de possíveis compras e vendas de papel, mas ele é importante para mostrar que a gente está numa situação agora cada vez que acaba entrando de uma forma mais crítica nesse momento, pelos motivos que eu expliquei nesse vídeo, ok? Semana que vem vai ser uma semana bem importante, não tem tantas informações, vai sair semana que vem. Tem um livro bege, mas isso é mais para o intraday, vai variar muito pouco para o Bovespa, mas no swing trade, mas vamos ficar atentos com essas informações que eu passei, o que pode dar uma dificuldade grande do swing para as compras. E aí a gente vai pensar em vendas e eu vou pensar em sair das minhas compras, ok? Bom, gente, é isso. Se tiverem alguma dúvida, não esqueçam, meu e-mail está aqui no YouTube, aqui embaixo na descrição. Se quiserem me contatar, não se esqueçam de se inscrever no canal. Qualquer dúvida ou se tiverem alguma opinião ou crítica, por favor, o façam. Se quiserem que eu faça alguma análise de algum papel específico, me manda, eu faço, ok? Um grande abraço, tchau!